bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre juros simples, mas para começar essa aula a gente precisa entender alguns conceitos que nós trabalharemos no decorrer da disciplina. Então, primeiro conceito que a gente precisa entender é capital. O que é capital? Capital é um valor inicial de uma operação, né? Então, quando eu vou lá no banco fazer um depósito de um dinheiro na minha poupança que vai me trazer um rendimento, esse dinheiro que eu vou depositar é um capital. Quando eu vou lá no banco e peço um empréstimo, esse valor que eu empresto é o capital. Então, o capital nada mais é do que o valor inicial de uma operação, tá? Segundo conceito que a gente precisa entender, juros. O que é juros? Juros é o quanto esse dinheiro vai render ao longo do tempo, né? Qual é o rendimento ou qual vai ser o valor que eu vou pagar pelo empréstimo. No caso, quando eu coloco o dinheiro lá na poupança, esse dinheiro vai me dar um rendimento. Então, esse rendimento que ele vai me trazer é os juros. Ou no caso de eu emprestar um dinheiro, eu vou pagar um valor a mais quando eu for devolver para o banco, né? Porque o banco ele tem que ganhar sobre esse capital emprestado. Então, quando eu vou lá pagar para o banco, eu não pago o mesmo valor que eu emprestei, né? Eu vou pagar um valor a mais. Esse valor a mais são os juros cobrados, que depende da taxa e do tempo, tá? O valor dos juros depende da taxa e do tempo. Montante, lembrando que aqui esses valores são todos em moeda, tá? É dinheiro, representado por dinheiro. Montante é o valor do capital mais juros. Então, se eu coloquei um capital na minha poupança, né? E ele rende um determinado valor todo mês, daqui 6 meses eu vou lá e retiro. Esse valor que eu retiro é o montante, ou seja, o capital que eu coloquei mais os juros que renderam ao longo do tempo. No caso de um empréstimo, o montante ele é o valor que eu emprestei mais os juros que eu vou pagar durante determinado período. Então, no caso, se eu emprestei lá R$1.000, vou pagar em 12 meses. No final desses 12 meses, eu não vou pagar os R$1.000, né? Eu vou pagar lá provavelmente uns R$1.300, R$1.400 contando com os juros. Então, esse valor que eu vou pagar no final da operação é o montante, que nada mais é do que o capital mais os juros do período. Taxa de juros. Taxa de juros é representada por porcentagem, né? Então, numa determinada operação, se eu coloco um dinheiro na poupança e esse valor, né, esse capital me rende lá 1% ao mês, esse 1% é a taxa de juros aplicada, né, no cálculo dos juros. Ou se eu empresto um dinheiro e eu pago lá 2% ao mês, né, é o valor, é a taxa que é cobrada pelo empréstimo desse dinheiro ao longo do tempo. Aqui, pessoal, é interessante a gente entender que lá na aula de porcentagem eu falei para vocês sobre transformar a porcentagem em decimal, lembram? Agora aqui a gente vai usar esse conceito, por isso que eu falei lá na aula passada que era importante que vocês aprendessem a transformar em decimal. Porque aqui, quando a gente for colocar na fórmula, a gente vai colocar sempre em decimal, tá? Fica mais tranquilo para resolver, mais prático. Tempo. O tempo, pessoal, ele é o período em que esse dinheiro ou vai ficar aplicado ou que eu vou emprestar, né? Então, o tempo ele é representado aí em meses, bimestre, trimestre, semestre, ano. Não importa qual a unidade de tempo que eu vou usar no exercício. Agora aqui a gente tem que entender uma coisa. Se eu considero num determinado exercício a taxa de juros em meses, né, ao mês, que a gente chama, o tempo ele também tem que estar ao mês, tá? O tempo tem que ser ao mês. Então, por mais que eu fale aqui, o empréstimo tem um prazo de um ano, né? Se a taxa de juros ela é determinada em mês, eu preciso transformar esse tempo aqui em mês também. Então é só eu pensar, um ano tem quantos meses? Tem 12. Então eu vou, ao invés de utilizar 1 na fórmula aqui de resolver, eu vou utilizar 12, que é o que é equivalente a um ano em meses, tá? A unidade de tempo aqui, de taxa de juros e do tempo, do período, eles têm que ser sempre a mesma unidade de tempo. Se a taxa é o mês, o tempo tem que ser o mês. Se a taxa é trimestral, eu tenho que considerar o tempo em trimestre, tá? Ou transformo um ou outro, mas tem que ter a mesma unidade de tempo, beleza? Agora aqui para a gente entender, como calcula-se o juros simples, né? O juros simples nada mais é do que o capital em um determinado período aplicado a uma taxa. Então, como a gente calcula isso? Juros é igual capital, ou seja, aquele valor que eu
coloquei lá no banco, né, depositei na minha poupança ou que eu emprestei do banco, vezes a taxa, que é a porcentagem, né, de rendimento ou de juros sobre aquele valor emprestado, que a gente tem que transformar em decimal. Como a gente transforma em decimal? Se é, por exemplo, 3%, o que é 3%? 3 dividido por 100. Logo, 3 dividido por 100 é 0,03. Então, eu sempre vou utilizar aqui na fórmula em número decimal, tá? Nunca vou colocar lá 3%. Sempre vou colocar em decimal, que nada mais é do que resolver a porcentagem. 3%, 3 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,03. Agora sim eu consigo colocar aqui na taxa, porque já está em número decimal. Vezes o tempo, que aqui se a taxa for ao mês, o tempo tem que ser ao mês. Se a taxa for anual, o tempo tem que ser ao ano. Então sempre vou utilizar a mesma unidade de tempo aqui entre taxa e o tempo, tá? E o período que está aplicado ou foi emprestado esse dinheiro. Então aqui a gente consegue determinar o valor dos juros, que é aquele valor que rende um dinheiro aplicado num período de tempo, ou é o valor que eu pago a mais por um empréstimo ao longo de um período. Então esse valor que me rende, né, um dinheiro aplicado, ou o valor que eu pago a mais por um determinado período de empréstimo é juros, tá? Então o que é montante, né, que a gente falou aqui nos conceitos também sobre montante, representado pela letrinha M. Montante, ele é o capital mais juros. Então, num determinado exercício, se te perguntar qual é os juros, você aplica essa fórmula e descobre o valor dos juros. Mas se perguntar o montante, eu descubro os juros aqui através dessa fórmula e vou somar os juros que eu resolvi aqui com a fórmula ao capital. Assim eu tenho o valor do montante. O montante, só para a gente relembrar, é o valor do capital mais os juros aplicados num determinado período de tempo nessa operação. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ver um exercício, vamos resolver alguns exercícios juntos para aplicar esse conceito e essa fórmula.